Olá, o Sergipe Justiça Especial de hoje está aqui no auditório do Poder Judiciário de Sergipe, onde acontece o segundo seminário de violência doméstica e familiar. Nós vamos aproveitar para fazer entrevistas com os palestrantes e vamos fazer uma discussão sobre esse tema que tanto comove o nosso país. Sergipe Justiça começa agora. Olá, o Sergipe Justiça Especial de hoje está aqui no auditório do Poder Judiciário de Sergipe, onde acontece o segundo seminário de violência doméstica e familiar. Nós vamos aproveitar o programa para fazer entrevistas com os nossos palestrantes, vamos fazer uma discussão importante sobre esse tema que tanto comove o nosso país. Eu estou aqui com a Michele Cunha, ela que trabalha como facilitadora da Justiça Restaurativa aqui no Poder Judiciário de Sergipe e foi uma das que participou da primeira mesa do nosso segundo seminário de violência doméstica. Michele, a Justiça Restaurativa é algo novo, mas que tem ganhado uma força muito grande aqui no Estado e no Poder Judiciário. Você acha que ela também pode ser utilizada de forma a contento na violência contra a mulher? Eu acredito que sim, né? Eu não posso dizer se em todos os casos, né, sem crimes de alto potencial ofensivo, mas eu acredito que há muitas situações em que a justiça restaurativa pode sim colaborar para que essa questão a violência seja discutida, que as vítimas possam se manifestar, né, colocar, né, os seus traumas, suas mágoas, expor e também para contribuir com a responsabilização dos agressores, para que eles possam refletir sobre a sua conduta e promover uma mudança cultural, né, sobre a questão do machismo, da violência contra a mulher. Acredito que sim. Eu acho plenamente viável, né, a possibilidade de aplicação da justiça restaurativa não só na violência doméstica, mas também em inúmeros outros crimes. É possível, né, é factível e aquilo a que se propõe a justiça restaurativa não é jamais delimitar qual tipo de crime pode ser abrangido, abarcado pela justiça restaurativa, né? Vamos aplicar apenas um crime de pequeno e médio potencial ofensivo, um crime de pequena e média gravidade. Não, ela não se propõe a isso. É óbvio que a incidência de aplicação da JR é em casos mais simples, né, em crimes de pequeno e médio potencial ofensivo, né. Porém, nós já temos casos no Brasil já em que se aplicam a justiça restaurativa em violência doméstica, que se aplicam a justiça restaurativa em crimes de alta gravidade, como estupro, homicídio, ainda com pouca incidência, mas existem. Então, é plenamente viável, principalmente o debate que nós trouxemos, que é o de fomentar essa gama de possibilidades, né? Não queremos dizer que a partir de agora, né, a partir deste debate, nós estamos mostrando às pessoas que a justiça restaurativa ela se aplica para tudo, inclusive para a violência doméstica. Não, queremos apenas mostrar que é possível, né, e tudo parte a partir do momento que os valores e princípios da justiça restaurativa são respeitados. Na segunda mesa foi discutido os grupos reflexivos com os autores de violência doméstica. Hoje o Pedro sai da cadeia. Eu não sei se ele vem aqui pegar as coisas dele. Eu não sei se ele tá com raiva de mim. Eu não sei o que ele pode fazer, entendeu? Relaxa, amiga, relaxa. Depois que você denunciou ele vai voltar como um pintinho no lixo, morrendo de medo que você faça de novo. Mas e se eu não quiser mais que ele fique? É só pedir divórcio. Mas pra você tudo é muito simples, né, Jona? Gente, mulher, ninguém é propriedade de ninguém, não. Gente, por que não é simples? Jona, ele é o pai da minha filha. As coisas dele estão aqui. E sei lá, eu acho que eu ainda gosto dele. O grupo reflexivo é um desafio muito grande, porque ele envolve a necessidade da gente chamar, né, as pessoas que são autores de violência doméstica para que eles possam, a partir desse chamado, refletir a respeito do que aconteceu, a respeito da violência doméstica. Então, isso envolve uma série de atividades que a gente propõe durante um processo grupal em que ele interage com outras pessoas que estão na mesma condição e, gradativamente, ele vai refletindo e se responsabilizando por essas ocorrências. E só a partir desse momento é que ele, eventualmente, vem a concluir o processo e, a partir daí,
voltar-se para interromper o ciclo da violência doméstica em casa. O que essa Zinha estava fazendo aqui? Ela me ajudou muito enquanto você não estava aqui, sabia? E mulher minha anda com sirigaita? Eu não sei se eu sou mais sua mulher, Pedro. É o quê? O que aconteceu novamente? Denunciar o Pedro só me fez ficar um tempo longe do problema. Mas depois, mesmo que eu quisesse, esse problema voltaria para mim. Ficar pensando e se não me leva a lugar nenhum. Eu preciso agir. Agora, eu bem que poderia voltar ao passado e mudar tudo isso. Essa perspectiva sobre o olhar do homem que pratica violência é uma perspectiva que vai ser trabalhada com os 3 professores que virão, né? E o meu olhar vai ser pautado nas políticas públicas que já foram estruturadas no Brasil, tentando implementar esses grupos reflexivos nos diferentes estados. Então, faz parte da minha pesquisa de doutorado, né, esse trabalho com o autor da violência, mas na perspectiva da política pública, como é que cada estado da federação vai estruturar a sua política pública para acolher também o autor da violência. E aí a gente visualiza que essa implementação dessa política pública de acolhimento ao autor, quando isso acontece, a vítima também está sendo acolhida e a família também. Porque como a gente já discutiu aqui no painel anterior, o autor da violência, ele vai voltar para a sociedade, então ele vai ter outros relacionamentos. Se isso não for verificado, se a gente não der um olhar para isso, para ele tentar entender por que ele pratica a violência, essa violência vai continuar se perpetuando e o ciclo não acaba. O ciclo pode ter acabado naquele contexto familiar, mas ele vai ter outros relacionamentos e esse ciclo continua. Então, por isso que a gente tem que deixar um pouco o preconceito do lado e também olhar para o autor da violência como um personagem que é necessário de ser acolhido também nesse contexto familiar. Então, quando a gente pensa em implementação de política pública para o autor, seria na implementação de uma política pública preventiva da violência contra a mulher, da violência doméstica, da violência familiar. Então, é olhar de forma concomitante, é acolher de forma concomitante, tanto a vítima quanto o autor da violência. Eu bebo sim, e tô vivendo. Tem gente que não bebe, tá morrendo. Eu bebo sim, e tô vivendo. Tem gente que não bebe, tá morrendo. Tá olhando o quê? Eu? Nada. Tá aí parada fazendo o quê? Cadê a comida? Tá quase pronta, foi que eu atrasei. Atrasou. Tá. E se eu atrasar pra pagar as contas, tá tudo certo? Se eu atrasar pra pegar nossa filha na escola, também tá tudo certo, né? Me desculpa, foi que eu tava assistindo a novela e acabei perdendo a hora. É só isso que você faz, né? Assistir essa porcaria de televisão. A ideia, basicamente, não é punir essencialmente a pessoa que cometeu, promoveu ou foi o perpetrador da violência doméstica. É, na verdade, o contrário, é chamá-la a responsabilizar-se pelo processo a partir de um processo de construção, um processo educativo. E a gente acha que assim o processo vai ajudá-lo a refletir melhor e a colaborar com a quebra da violência doméstica. A gente acredita que dessa forma, através desse tipo de modalidade de intervenção, os resultados são muito mais promissores, são muito mais significativos do que uma punição convencional que ele poderia receber. Morrendo de saudade de você. Saudade, é? É, saudade de você, vontade de você. Oi, não. Tá dizendo das constrangidas. Constrangida, é? É. E se eu fizer isso aqui? Mamãe, e a comida, não? Exatamente, a comida. Não! A hora da comida!
E depois do intervalo, você continua acompanhando como foi o segundo seminário de violência doméstica do Poder Judiciário de Sergipe. Eu volto já.